Olá, o que irei relatar aqui aconteceu com os meus pais. Certa noite de novenário, minha mãe não perdia nenhuma novena e sempre chamava meu pai para ir. Meu pai não gostava, só ia por causa que era à noite e tinha medo de deixar minha mãe andando sozinha. Em uma noite após terminar a novena, já era quase meia-noite, pois naquele tempo, na década de 90, as novenas costumavam a demorar mais. Eles estavam retornando na estrada e passaram por um grande pé de umbuzeiro. Eles já sabiam que muitas pessoas falavam que via coisas, vultos e etc. naquela estrada. Mas meus pais não acreditavam naquilo. E meu pai tinha aquele tipo de valentão e bruto. Ao passar pelo local, eles sentiram um vento muito quente que mudava repentinamente. Às vezes o vento era frio, outras vezes era quente. Eles continuaram andando, quando de repente escutaram um grito muito macabro. Meu pai olhou para trás, na direção do umbuzeiro, e viu uma bola de fogo. Minha mãe começou a chorar, pois ela já conhecia todas essas coisas. Mas meu pai pediu para que ela não chorasse, pois era apenas uma chama de fogo. Mas eles não esperavam que algo mais bizarro ainda estava por vir. Eles decidiram se esconder atrás de uma moita, quando de repente, por trás deles, uma voz dizia: "Estão com medo?" Minha mãe virou e viu aquela coisa feia. Ela disse que era um homem muito grande. Parecia que tinha uns 2 metros de altura e não tinha braços. Então, ela se revoltou mais ainda e meu pai falou: "Quem é você? O que quer da gente?" E então aquela coisa falou para meu pai: "Não quero ninguém andando por aqui, pois esse lugar me pertence, e quem passar por aqui não voltará jamais." Meu pai sempre andou prevenido e tirou de dentro de sua calça um revólver velho que foi de seu pai. Naquela época era normal andar armado, por questão de proteção. Meu pai atirou naquela coisa e saiu uma fumaça preta com um fedor insuportável de cair o nariz. Meu pai se levantou rapidamente, puxou minha mãe pelo braço e saíram dali o mais rápido possível. Todos que passam por lá durante a noite falam ver um homem debaixo do umbuzeiro e acham que é o espírito de um homem que foi morto ali perto. Outros dizem até mesmo ver um monstro com uma cabeça de bode, chifres enormes, e outros dizem ver a bola de fogo. Não se sabe ao certo o que é aquilo, e se aquilo é uma coisa só.
visto que já viram pelo menos 3 coisas diferentes por ali. Seja lá o que for, aquilo ainda continua sendo um mistério. E aquele pé de umbuzeiro é assombrado até mesmo nos dias de hoje. Boa noite. Olá, meu nome é Elaine e o que vou relatar aqui foi o meu pai quem presenciou no ano de 1968. E ele conta até hoje com a convicção de que lobisomens existem e estão por aí para todos os lados. Quando ele era jovem, ele costumava ir ao cinema da cidade, que hoje já não existe mais, na pequena cidade de Ibiraci, no estado de Minas Gerais. Quando acabou o filme, ele e os amigos foram para casa por volta de meia-noite. Os amigos tinham o costume de brincar, dizendo a seguinte coisa: "Olha o bicho aí, olha o bicho aí." E assim iam até chegar em casa. Porém, em uma certa sexta-feira, como de costume, eles foram ao pequeno cinema. E na hora que acabou o filme, foram para casa brincando daquela mesma brincadeira. Mas de repente, ouviram um forte rosnado, mas pensaram ser apenas um cachorro grande. E continuaram brincando, pois o caminho por onde passavam era cheio de mato, pois a cidade ainda estava em crescimento. Mas novamente, outro rosnado bem mais perto foi ouvido. Eles começaram a ficar com medo, mas ainda pensando ser um cachorro grande. De repente, viram aquele enorme bicho correndo em volta deles pelo mato. Era uma coisa grande e ainda faltava uma grande subida para chegarem em casa. Eles começaram a rezar e a correr. Meu pai conta que acha que as orações que todos começaram a fazer juntos diminuíram as forças daquela besta e tiveram tempo para chegar em casa. Como a avó do meu pai era a casa mais próxima, todos foram para lá e explicaram o que havia acontecido. Trancaram todas as portas, colocando velas e crucifixos por toda a casa. Por uma fresta da janela, ela viu a criatura e ficou a noite toda rondando a casa. Meu pai conta que parecia que toda vez que alguma luz de alguma vela alcançava os olhos daquela coisa, a besta se escondia. E assim durou a noite inteira, até o amanhecer. Meu pai e seus amigos passaram a noite na casa da minha bisavó e nunca mais foram ao cinema durante a noite. Minha bisavó sempre foi muito religiosa e passou para os netos e filhos sua fé.
E ela disse que foram as orações dos meninos que não deixou que a fera se aproximasse deles, pois seria um verdadeiro massacre. Minha própria bisavó disse que se tratava de um lobisomem. Meu pai conta que pouco tempo depois daquele fato, eles se mudaram para a cidade e só voltaram quando ele já estava com os seus 30 anos. E sempre que meu pai tem oportunidade, ele conta essa história, pois graças a Deus, ele ainda é vivo e tem muita saúde. Boa noite.